Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Dia 18 da semana que vem vai completar 166 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E assim, se alguém assistiu o filme Kardec, parece que está até na Netflix agora, vai ter uma ideia de como surgiu o livro, né? O livro, ele não é uma ideia que o Kardec uma noite sonhou e no dia seguinte ele saiu escrevendo. Ele teve um encontro com uma pessoa na rua, um conhecido, e ele era um pedagogo famoso, uma pessoa que dava aula num colégio respeitado. Isso era muito importante à época. O professor era muito valorizado. E ele fazia parte da Academia de Ciências na França. Então, ele, como um estudioso, encontrou esse amigo, e esse amigo falou para ele: olha, tem um fenômeno acontecendo aí que está virando febre na sociedade, que as pessoas dão a mão, assim, colocam a mão sobre a mesa e essa mesa começa a flutuar e a dançar, e as pessoas podem até tirar uma mão e ela continua flutuando. Aí ele falou: isso aí não tenho interesse nenhum em ver. Bobagem. Não, mas está acontecendo uma coisa mais legal. A gente pergunta e ela responde. Ele falou: opa, como é que é isso? A gente faz uma pergunta e fala assim: bater uma vez é sim, se bater duas vezes é não. Ele falou: opa, peraí. Então, se responde, tem uma inteligência por trás. Vamos ver essa mesa inteligente. E aí ele foi e comprovou o fenômeno e que não tinha nenhuma falcatrua. E aí ficou fascinado com isso, resolveu pesquisar e resolveu levar isso até a Academia de Ciência, e foi ridicularizado pelos seus pares por estar tratando de um assunto que era assunto de apresentações burlescas no teatro, que tinha o pessoal que fazia umas mágicas, né? Mas ele não desistiu, ele ficou intrigado com isso, ele achou que era uma... Você pergunta a pessoa, a mesa responde, a mesa não tem consciência, então se ela não tem consciência, alguma coisa estava fazendo ela responder. E aí ele toma contato com duas meninas, uma família de duas meninas, a Caroline e a Julie Baudin, né? A Caroline com 16 anos e a Julie com 14 anos. Duas meninas super simples, boazinhas, tranquilas, e que começam a psicografar para ele, começam a escrever as mensagens dos espíritos. Mas falaram assim para ele: pode perguntar o que você quiser, que elas vão responder. E ele faz as perguntas e os espíritos respondem, e ele fica espantado com a coerência, com a lógica que tem ali. E ele mais tarde encontra uma outra médium também, chamada Céline Jaffé, que à época tinha 18 anos, e fez as mesmas perguntas e as mesmas respostas. E ele foi percebendo que tinham alguma coisa que dava para montar uma sequência lógica, uma filosofia em cima disso. E aí ele pega e em 1857, no dia 18 de abril, no Palácio Real, ele publica
o Livro dos Espíritos, que tinha 501 perguntas. E foi um fracasso. Pouca gente se interessou, pouca gente entendeu o que estava ali. Aí 3 anos depois, ele já tinha conhecido uma outra moça chamada Hermance Dufour, e essa moça, durante esses 3 anos, ajudou a psicografar mais algumas coisas, e ele falou assim: eu preciso ter um método científico para isso, eu não posso simplesmente achar que isso é lógico e fazer sentido para mim, mas eu preciso de uma comprovação científica de que isso é o que realmente é. E aí ele fez o quê? Além dessa Hermance Dufour, que reescreveu algumas coisas, ele fez as mesmas perguntas para mais de 10 médiuns. Ele fala mais de 10 médiuns, outros médiuns, né? E todos responderam aproximadamente a mesma coisa. Por que aproximadamente? Porque a mediunidade não é uma ciência exata. A mediunidade tem interferência do médium. Aquilo que o médium interpreta do que está sendo passado para ele. Se fosse uma máquina de escrever, seria ótimo, né? Os espíritos chegavam lá, datilografavam e a gente passava a mensagem de boa. Mas aí tem o livre-arbítrio. Deus deu esse negócio maravilhoso para a gente. Então ele falou: eu tenho que eliminar a interferência do médium. Como é que eu faço isso? Vou fazer a mesma pergunta em vários lugares. E ele fez isso, não foi assim: ah, você é médium, então vem cá. Ah, você é médium, então vem cá. Não, ele fez isso em 15 países. Ele mandava as perguntas pelo correio para conhecidos dele, relações da comunidade científica de 15 países, da Europa e das Américas. E ele recebeu respostas que estavam coerentes com aquilo que ele já tinha recebido originalmente. Aí, em 18 de março de 1860, ele lança a 2ª edição. E essa 2ª edição já passou a ter 1019 perguntas. Muita gente fala assim: ah, mas 1019 perguntas, não é muita coisa? Não dá. Será que eu não desisto no meio do caminho de ler? Tudo é livre-arbítrio da pessoa, eu acho assim. Quem é uma pessoa curiosa, que quer entender como é que é a nossa vida, o nosso universo, a nossa relação com Deus, certo? O que é Deus, que é a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos. Pergunta número 1, Kardec já chega dando voadora nos espíritos, ele chega assim: o que é Deus? E os espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo vem dele. Não é ele. Vem dele, é criação dele. Certo? Ele não é tudo. Tudo faz parte do que ele criou. E a inteligência suprema, porque se tivesse alguma coisa superior a ele, teria alguma coisa acima de Deus. Certo? E a gente percebe, mesmo 166 anos depois, eu falo sempre, tá esse abençoado telescópio no satélite aí mostrando cada vez mais galáxias, coisas maravilhosas, e a gente fala assim: as leis de Deus continuam funcionando. Ele fala, uma das perguntas é: como é que eu posso saber o que é Deus?
E aí o cara fala assim, olha, você não vai entender o que é Deus, mas pelas coisas que você vê por aí, você vai entender que tem que ter alguém que organizou isso. E nós temos que entender que nessa época, o tal da Academia de Ciência Francesa estava começando a ter um negócio chamado química, estava começando a ter um negócio chamado física, começando a ter um negócio chamado biologia, geologia, ou seja, o entendimento das coisas estava no começo. E 166 anos depois, se você souber entender o que está sendo falado ali, você vai encontrar as respostas que a gente tem hoje. Com outras palavras. Porque os espíritos não podem vir entregar de bandeja o que é obrigação da humanidade, desenvolver a sua inteligência e alcançar o entendimento. Se desenvolver através desse entendimento. Mas eles estabelecem coisas bem interessantes, coisas que só depois foram ser confirmadas. E também ele estabelece, ele divide o livro em 4 partes, né? E essas partes ele fala os princípios do Espiritismo, né? Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. E depois, as leis morais. A nossa vida atual, a nossa vida futura, como é que para onde a gente vai quando a gente desencarna, o que nos espera do outro lado, e qual que é o futuro da humanidade. Por quê? Vamos entender bem isso. O livre-arbítrio, ele é individual. Cada ser humano tem um livre-arbítrio. Cada espírito encarnado, cada alma, tem o seu livre-arbítrio. Então não tem um destino pré-determinado. Ele tem a liberdade de, quando vem, ele faz uma programação, ele tem a liberdade de fazer essa programação completamente, em parte, ou recusar completamente essa programação. Só que ele assume a responsabilidade sobre os seus atos, sobre as suas decisões. Então, quando a gente vem, tem uma boa vida, faz as coisas que resolvem os dilemas, resolve os sacrifícios, resolve, né, enfrenta as dificuldades com coragem, com confiança, com fé, a gente está cumprindo a nossa programação. Completamente? Não sei, cada um é cada um. O único destino, a única coisa que está pré-definida é a evolução da humanidade. Todos nós partimos do momento em que nos tornamos espíritos, que Deus nos deu o livre-arbítrio, simples e ignorantes, até nos tornarmos um dia co-criadores com Deus. Entendermos tanto, desenvolvermos tanto a nossa inteligência, desenvolvermos tanto a nossa moral, a nossa capacidade de amar, que nós vamos ser co-criadores com Deus. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, isso tudo faz parte da doutrina dos Espíritos. E muitas pessoas se pegam em mesquinharia, sabe? Porque originalmente tinha 1018, a segunda edição tinha 1018
perguntas e agora tem 1019. É que o pessoal percebeu que o Kardec ou a editora, na hora que fez a pergunta 1010, a seguinte não numerou. Teve uma pergunta que ficou sem numeração. E depois continuou, 1011. E aí, se você numera essa 1010A, vamos dizer assim, vai ter 1019 perguntas. E o livro é montado de uma maneira bem didática, em que você vai compreendendo as coisas. Então, se você começar pelo meio, você não vai entender muita coisa que está sendo falada ali, porque se você precisaria de ter entendido coisas que estão atrás. Mas se você começa do começo e vai seguindo, isso vai estruturando, construindo uma base tão completa e lógica que você começa a compreender o porquê que o Espiritismo atravessa todas essas dificuldades e se mantém a mesma coisa. Uma dessas dificuldades, como eu falei, a primeira edição foi um fracasso. E aí, quando teve a segunda edição, um cara lá em Barcelona, um tal de Sr. Lachatre, ele encomendou 300 volumes espíritas. Isso em setembro de 1861 já. E quando desembarcou do navio, o bispo de lá ficou sabendo que eram livros espíritas. A ideia de espírita já estava acontecendo na Europa inteira. Aí ele foi lá e falou, não, isso não pode acontecer, isso aí é uma heresia, vamos chamar a Inquisição. Aí chamou a Inquisição e fizeram um auto, chamou a população inteira numa praça, colocou os livros ali e puseram fogo nos livros. Os livros queimaram. E o Kardec ficou assustado, falou assim, queimaram os livros, quer dizer, o povo ia começar a conhecer, queimaram os livros. Aí os espíritos falaram para ele, olha, isso aí foi a melhor coisa que aconteceu, porque agora isso vai se espalhar e o livro vai ficar conhecido. Porque o que tinha na época para você conhecer as coisas era a notícia através dos jornais e dos folhetins. E se espalhou assim, parecia um incêndio, a notícia de que a Inquisição destruiu livros de um francês porque falava sobre espíritos. E a coisa foi tão séria que em 1864 a Igreja Católica incluiu o Livro dos Espíritos num índice de livros proibidos de ser lido por seus fiéis. Em 1864. Mas aí, aquela coisa, a Inquisição praticamente foi o último ato da Inquisição. A Inquisição estava acabando. E o pessoal estava meio revoltado com essa ideia de que, como assim você vai lá e diz o que eu posso saber e o que eu não posso saber? E saiu comprando. E aí foi um sucesso, tanto que no próprio ano de 1861, né? 1860, 1861, já chegou na 4ª edição. E Kardec já publica no ano de 1861 o Livro dos Médiuns. E 2 anos depois ele publicou o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, assim, ele assumiu, Kardec em si, ele não é o inventor da doutrina espírita. Ele tem comentários, ele faz comentários que ele achava importante para acrescentar, para esclarecer certas falas dos espíritos. Mas o que está ali é puramente o que os espíritos ditaram através de vários médiuns. Ele é
se chama compilador do conhecimento. Ele trouxe, organizou, ordenou e aí resolveu estruturar aquilo de uma maneira que fosse didático. Ele era discípulo de um grande educador suíço, né? Então ele tinha essa capacidade de organizar. E o Livro dos Espíritos é o mesmo há 163 anos, porque nós estamos com 1019 perguntas, mas quando tinha 501 perguntas, era o mesmo livro, só não estava tão claro, não estava esmiuçado. Aí foi feito de uma maneira que não alterou o conteúdo, mas complementou, esclareceu mais. Certo? Então, dizer para vocês que quando a gente fala, na outra palestra que eu fiz, eu falei sobre ser espírita ou ser frequentador de casa espírita, é porque quando a gente resolve se melhorar, se tornar espírita, a gente tem que entender a doutrina. E para isso tem que ler o Livro dos Espíritos. Tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que ler as obras básicas. Por quê? Porque ali está contido a doutrina. Faz todo o sentido. Como se você montasse uma casa, uma estrutura em que você vai se sentir confortável e protegido. E você vai entender, através desses ensinamentos, que Deus é bom, que Deus não é injusto, que Deus não é vingativo, que Deus não faz atrocidades, que Deus não busca vingança contra ninguém, certo? Que Ele não amaldiçoa ninguém. E que nós assumimos as responsabilidades, apesar de, às vezes, querermos fugir dela, dos nossos atos. Os outros podem, todo mundo aqui pode não saber, mas quando a gente vai para o lado de lá, vai estar lá esperando a gente para ser resolvido, certo? E que aqueles a quem a gente deve, vêm atrás e cobram, e aqueles que gostam da gente vêm atrás e apoiam e inspiram e vibram a favor para que a gente possa voltar para lá melhor do que chegou. Então, a nossa casa está tendo um curso, certo? É toda terça-feira, 19h30. Quem quiser, venha, não paga nada, é aberto, pode entrar que está tranquilo, tá bom? E aí a gente vai compreender mais ainda sobre a doutrina espírita. Muito obrigado.